Ouça agora Porção Diária, um devocional para a vida. A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje, terça-feira, dia 5 de dezembro de 2023. Porção diária do dia de hoje tem como título: Como estou me portando? Fariseu ou publicano? Baseado na leitura bíblica no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, capítulo 18, e o versículo de número 9 e o versículo de número 10. Jesus disse esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. Nessa parábola bastante conhecida, Jesus ele faz uma comparação entre o fariseu e o publicano. Como cada um se portava na maneira de buscar ao Senhor em oração. 2 situações totalmente opostas uma da outra. Enquanto um se exaltava, o outro se humilhava. Os fariseus, na época de Jesus, era formado por um dos principais grupos religiosos dos judeus. Seguiam rigorosamente a lei de Moisés, as tradições e os costumes dos antepassados. E pelo fato deles serem extremamente rigorosos em seus pensamentos, suas convicções, acabaram deixando de lado aquilo que realmente tinha de ser exercido: o amor, a compaixão, a misericórdia e o perdão. Exteriormente dizendo, eles eram impecáveis. E por terem a lei em suas mãos, se autodenominavam melhores que os outros. Se achavam justos aos seus próprios olhos. E por causa dos seus méritos, esforços e pelo patamar que eles alcançaram, eles não tinham consciência que também eram pecadores e precisavam serem alcançados pelo perdão e a misericórdia de Jesus. Tanto que nessa oração do fariseu não vemos humilhação, quebrantamento, apenas uma autoexaltação, e por isso ele voltou para sua casa não justificado, porque a sua oração não foi atendida. Diferente do publicano. Os publicanos não eram aceitos pela sociedade judaica, pelo fato que eles cobravam impostos para o governo romano. Eram desprezados, rejeitados por trabalhar por um dominador estrangeiro. Não tinham a lei em suas mãos, não tinham lugar nos templos e nas sinagogas. Mas a real diferença que destaca o publicano para o fariseu era o interior. O publicano reconhecia suas falhas, fraquezas, estava profundamente consciente do seu pecado, da sua culpa. Com o coração humilhado e quebrantado, ele estava arrependido e reconhecia a necessidade de ser alcançado pelo perdão e a misericórdia de Deus. Ele reconhecia dentro de si que precisava melhorar. Tanto que quando ele está orando, sequer tinha forças para levantar os seus olhos aos céus, mas batia a mão no peito dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um pobre pecador. E o Senhor, reconhecendo a real intenção do seu coração, atende o seu clamor e ele volta para sua casa justificado. E o que eu tiro de lição com essa parábola, na comparação que Jesus faz entre o publicano e o fariseu, é que o fariseu nunca reconheceu a necessidade de ser transformado, restaurado, a necessidade de ser alguém melhor, porque a sua confiança estava em suas convicções, em seus costumes e tradições, ao contrário do publicano,
porque entendia a necessidade que precisava melhorar. E é justamente isso que o Senhor requer de nós, que a cada dia mais nós nos colocamos na posição de publicanos, entendendo que não somos perfeitos, mas que precisamos melhorar a cada dia mais. Segundo o apóstolo João na sua epístola, ele nos adverte, mesmo sendo salvos, é o nosso dever, dia após dia, confessarmos as nossas falhas, nossos pecados, porque o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e o seu sangue nos purifica de todo pecado. Quando eu me coloco na posição de um publicano, entendendo a necessidade que eu preciso melhorar, eu estou reconhecendo que eu sou alguém pobre de espírito, ou seja, isso faz de mim um bem-aventurado, porque o próprio Jesus diz no Sermão do Monte: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Sermos pobres de espírito é entendermos que somos totalmente dependentes da misericórdia de Deus, que sem a sua presença nós não vamos a lugar algum. Se estamos de pé é porque a sua presença tem nos sustentado e tem nos fortalecido. Quando eu reconheço que eu sou pobre de espírito, eu compreendo como publicano o quanto sou miserável, pobre pecador, que não sou merecedor de nada, porque tudo aquilo que eu alcancei foi pela maravilhosa graça de Jesus na cruz do Calvário. Oremos ao Senhor nesse instante. Amado Deus e bondoso Pai que estás nos céus, Senhor, neste dia eu rogo e te suplico, nos ajuda a reconhecermos cada dia mais a nossa pequenez mediante a tua grandeza. Que venhamos estarmos diante a tua presença sempre com o coração quebrantado, contrito e humilhado, reconhecendo o quanto nós somos pobres, miseráveis e dependentes da tua misericórdia a todo instante, a todo momento. Porque se estamos de pé, é porque o Senhor tem direcionado os nossos passos. Permaneça, Deus, conosco, nunca deixando, nunca permitindo que a soberba, que o eu venha prevalecer nos nossos corações, mas que sempre, ó Pai, temos dentro de nós a humildade, a simplicidade e a pureza do teu evangelho. É o que eu oro, te pedindo, te clamando e desde já te agradecendo em nome de Jesus. E que Deus te abençoe e lhe conceda um abençoado dia. Você ouviu Porção Diária, idealizado pela Obra de Deus em Curitiba.